E vamos à previsão do tempo com Cláudia Valéria do Imetro. Boa tarde, Cláudia. Anne Coé, passando de 800 de alguma coisa. Eu lembro bem se foi... Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes. Aqui é Cláudia Valéria, do Instituto Nacional o de sentimento de pertencimento que a Meteorologia. gente fala tanto aqui é sobre a menina que foi adotada. E a menina um pouco... A menina é à frente do tempo dela. Sobre bullying, sobre o sofrimento no orfanato, fala sobre homofobia. Maria, fala o que você pensar, sabe? Temas múltiplos, né? Mas e como ela consegue mudar o comportamento de pessoas, da comunidade. Poxa, é fantástico. Vou sugerir a minha esposa para ela assistir. Você não gosta de assistir, não? Eu não tenho tempo, Márcia. Como é que consegue? Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. E final de semana tem a filhota pra... Dia de segunda é o dia mais light para mim, mas... Ela vai gostar pra caramba. Anne Coé. Tá, já tem outra temporada agora. Vamos. Bora? Comunicando, Márcia Mendonça. E a Lua hoje está 65,9% visível, está crescendo e faltam 6 dias para a fase da Lua cheia. Bom, e hoje, como eu anunciei, nós vamos falar sobre mitomania. Não é bitomania, não, é mitomania ou mentira compulsiva. E está de volta aos nossos estúdios o professor e psicólogo da Clínica Numi, Danilo Cruz. Boa tarde, Danilo, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Zezito. Boa tarde, ouvintes do programa Voz das Mulheres. É uma maravilha poder voltar e falar de um tema que com certeza acaba tocando na vida das pessoas, porque a gente acaba conhecendo alguém que tenha isso, ou até mesmo nossos próprios comportamentos de mentir, que a mentira faz parte da vida, né? Então... Pois é, né? E a gente aprende desde cedo que é errado mentir, que não devemos fazer com que o outro, o que nós não queremos que façam com a gente, e devemos dizer sempre a verdade. A gente aprende isso. Mas, Danilo, quem nunca contou uma mentirinha, né, atira a primeira pedra, né? Seja para preservar alguém, para nossa intimidade, para evitar um constrangimento, ou até para ser educado, né? A gente, eticamente, a gente aprende, internaliza, a gente sabe que a verdade deve vir acima de tudo, mas quem não, repito, quem nunca contou uma mentirinha que atire a primeira pedra. Agora aí eu lhe pergunto, o que é a mitomania? É um transtorno mental, não é, Danilo? Olha só, já ficou configurado durante um tempo como um transtorno mental mesmo. Sim. E, inclusive, algumas pessoas ainda tentam fazer com que isso se torne realmente um diagnóstico psicopatológico, tudo como um transtorno. Mas hoje existe um consenso na comunidade científica de que a mitomania é muito mais um sintoma do que um transtorno em si. Né? O transtorno seria um conjunto de sinais e sintomas, é uma síndrome. Sim. E dentre os sinais e sintomas existe um chamado mitomania. Sim. Entende? Seria mais ou menos isso. Na verdade, a mitomania é a mentira patológica, né? O mentir patológico, ou também, como era chamado anteriormente, é a pseudologia fantástica. Um nome interessante, né? Pseudologia fantástica, que era um nome que realmente iniciou-se o estudo desse assunto. Os casos clássicos da literatura versam com esse nome aí, pseudologia fantástica, que é aquela pessoa que mente que nem sente. A gente às vezes coloca essa expressão, mente que nem sente. Exato. Então, a pessoa sabe que ela está mentindo, tá? Se você, inclusive, constranger em uma determinada circunstância a ela falar a verdade, ela assume que mentiu, mas ela não consegue não mentir. Ela vive mentindo. Uma das principais características da mitomania é que a pessoa não tem um ganho concreto, imediato. Né? Não é, por exemplo, mentir para vender um produto. Não. Mentira, como é bem colocado, a gente tem que falar isso bem claramente, mentira faz parte da nossa vida. Sim. A psicologia social chama de mentira social. Sim. O que é a mentira social? Oi, Márcia, tudo bem? Não estou bem, não estou feliz, eu estou chateada que aconteceu uma coisa comigo, estou tendo que pagar uma conta que não é minha, uma situação de injustiça que eu estou vivendo. Mas eu não vou falar isso para ele, não. Eu vou virar para ele e vou falar o quê? Tudo bem. E você? Ou seja, eu menti.
Mas isso por quê? Porque isso é o sociável que nos solicita que a gente tenha esse tipo de comportamento, né? Então é mentira social, isso faz parte. Não tem problema nenhum. O problema é quando a gente começa a querer manipular o outro, quando a gente começa a querer obter vantagens disso, ou quando a gente cria uma história fabulosa, quando na verdade nada daquilo é realmente concreto, né? Então é preciso deixar claro que isso gera sofrimento na pessoa, gera sofrimento nas pessoas do seu entorno. Então isso é o problema. Temos ouvintes, Aziz? Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bem? Marcinha, não conhecia minha voz. Não conheci, baixinha. Marcinha. Você falou baixo. Tudo bem? Tá dando boa tarde. Boa tarde. Estamos ouvindo, sim. Como sempre, um beijão para a dona Guilmar, lá no bairro do Uruguai. Beijo, dona Guilmar. 91 e 93, seus amigos. É isso, já estive com eles ontem. Obrigada. Veja bem, pelo amor de Deus, não estou dando nada, nem dando ninguém. Sim. Mas eu estava aqui, já nesse aqui, dizendo aqui a senhora Maria de Paz, falou o seguinte: olha o tema lindo aí, ó. E a primeira pedra, aquele que nunca mentiu, ou mente, ou mentirá. Agora, a pergunta é o seguinte, pelo amor de Deus, eu digo assim, ó, eu minto e não nego. Agora, aquele que mente e nega, ou mentir e mentir, eu tinha um professor que dizia que é a mesma coisa. Por favor, tira essa dúvida. E agora para Márcia. Márcia, estamos na semana, começou sexta-feira, e cuida Salvador, tem propaganda. É, né? Mas aí o doutor Iratano e Las Boas. Isso, tá bom. Vamos... Essa semana já tá fechada, mas Esperando o senhor. vamos ver pra semana que vem. E sobre mentira, eu dizer o seguinte: se quem me retrair vai dizer assim, eu nunca menti. Já tá mentindo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, para você também. Então, Marcelo, o que é que a gente vai perceber aí com relação a essa questão de mentir e omitir? São semelhantes? São diferentes? Como é que é isso aí? Isso é uma discussão filosófica, ética, que com certeza a gente não conseguiria esgotar essa discussão aqui de jeito nenhum, mas existem algumas coisas que são interessantes a gente colocar. Primeiro que quando a gente omite algo, se a gente está colocando como uma situação, falando sobre aquilo, como se fosse um vazio, mas na verdade você sabe aquilo aconteceu e você simplesmente mentiu, você está colocando no lugar de uma coisa, uma outra coisa que no caso seria o vazio. Para muita gente, aí eu estou entrando pelo meandro da filosofia, omitir é a mesma coisa que mentir. Tá? Mas outros tantos vão dizer que não. Se não há, por exemplo, a intenção de fazer com que o outro seja enganado, e aí não, aí realmente não seria. Mas não dá pra gente esgotar, como eu falei, né? É difícil a gente chegar a uma conclusão que todo mundo está agradado com essa resposta. Não tem como. Realmente, tem situações, inclusive, nas quais uma determinada omissão possa ser aceitável, enquanto que outras tantas, uma mentira seria necessária, entre aspas. Por que o que eu falo entre aspas aí? Porque, por exemplo, você mentir para proteger alguém, para uma situação, né? Como, por exemplo, o caso de Anne Frank, né? Que ficou no porão, no sótão de uma casa lá em Amsterdã e ficou escondida ali e tudo mais. A dona da casa estava ali o tempo inteiro mentindo, dizendo que não tinha ninguém em casa. Né? Mas aí é que tá. Para proteger alguém, vale a pena mentir? É uma pergunta que, como eu falei, né? A gente está aí nos caminhos da filosofia e da ética. Agora, vamos falar, quando a pessoa se torna um mentiroso compulsível, né? Um vício de mentir. Isso, às vezes a pessoa está tão abarcada pela mentira que às vezes ela é um grande exercício de memória, porque ela tem que ficar lembrando o que foi que ela já falou para não ter uma contradição em determinado momento, né? Não criar paradoxos, não ter nenhuma dificuldade com relação a isso, o que é uma coisa muito frequente, né? E aí a gente vai ver que a pessoa que tem mitomania, ela fica completamente imersa na questão da mentira. E aí eu pergunto, Márcia, por que a gente mente?
Por que é que uma criança aprende a mentir? Né? Por volta de 4 anos e meio, as crianças aprendem a mentir. Isso é estudado, isso é testado, isso é bem demoradamente, extensivamente estudado na psicologia. Por que ela aprende a mentir? Porque ela está tentando escapar das consequências negativas das escolhas, dos atos, dos comportamentos. Então, é uma coisa ingênua, inocente, mas... para fugir da consequência negativa daquilo, ela diz que não aconteceu. Não foi ela que quebrou. Né? Inclusive, Márcia, existem pesquisas antropológicas e também de psicologia evolucionária que vão mostrar que os animais mentem. Não são só os seres humanos. Como, por exemplo, um caso clássico, é um caso documentado na década de 60 do século passado, que uma gorila chamada Jojo foi, num acesso de raiva, arrancou uma pia e jogou no chão, quebrando a pia. E aí o cuidador veio conversar com ela por língua de sinais, a língua americana de sinais, e aí ela disse que quem tinha quebrado a pia era o gato. Aí é interessante porque nesse tipo de pesquisa não dá para saber se ela estava usando de sarcasmo, uma brincadeira, se ela estava brincando, se ela estava sendo jocosa, né? Se ela estava sendo irônica, ou se realmente ela estava tentando convencer os pesquisadores de que quem tinha quebrado tinha sido o gato. É curioso, né? Mas animal também mente. Agora, com relação a animais, um paradoxo. O cachorro, ele leva a culpa toda do mundo em cima dele. Ah, com certeza. Não é? Porque você chega em casa... Foi o cachorro que fez isso. Né? E se você olhar pro cachorro e disser assim, não foi ele, mas você faz, foi você, ele sai de fininho, ele baixa os olhos, tem os olhos toda a reação, tristes, né? Corporal, de que foi ele, não foi ele. Exato. Mesmo quando tenha sido ele. E aí ele uma coisa também que é curiosa, fala muito uma coisa de que eu acho que é bem imprópria, bem inadequada, dizer, criança não mente. Como não mente? Criança mente, e mente muito. Inclusive tem estudos psicológicos que vão dizer que criança mente mais do que adulto. Apesar de que esses estudos são questionados por outros estudos que vão dizer que os adultos mentem melhor do que as crianças, mas que mentem no mesmo número, não é a mesma proporção, não é menos nem mais. Porque a criança mente, às vezes, sem noção até de que não vão ser acreditadas, né? Porque você pegou, às vezes, em flagrante e diz que não foi, né? E às vezes a cara está revelando de que... Mas tem aquelas também mais espertas, né? Que botam no nome menor... De vez em quando tem meme de publicação, de rede social, de criança, você diz assim, fulano, foi você que fez isso? Não. Poxa, que pena. Se tivesse sido você, ia dar um bombom. Aí ele, não, fui eu. Um adulto, ele era pintor de parede, mas mentia. E eram histórias mirabolantes. Entendeu? E o curioso é que ele sabia que eu tinha como descobrir. Qualquer pessoa tinha como descobrir. Por exemplo, ele disse a mim que uma vez ele sofreu um acidente na Fonte Nova, que a irmã dele desmaiou, caiu, e que meu primo foi quem deu socorro. Estou a perguntar meu primo... Não, nada disso aconteceu. Então, eram números. E aí eu pegava ele, eu era adolescente também, eu pegava ele nos flagras, então eu fazia assim... Menino, aquela sua, vamos dizer, você comprou aquele carro, você ainda tem ele? Ah, não, vendi. Ele nunca me disse nada, mas aí ele esquecia, porque tem isso que você falou. Esquece. E aí acaba se traindo. Exato. Então, uma coisa que é muito frequente, Márcia, assim, é acontecer esse tipo de padrão no começo da adolescência. Isso é muito comum, então, tá? E passa, né? Passa. Com o passar do tempo, eu lembro até, eu mentia algumas coisas, eu fico assim, meu Deus do céu, por que eu falei aquilo? Desnecessário, sem um motivo realmente nítido, né? Pra quê? Aí quando a gente vai fazer os estudos para tentar entender motivação para isso acontecer, geralmente está correlacionado com baixa autoestima. Assim, é muito comum um padrão de mentira, de mitomania, chamado bovarismo. Bovarismo, obviamente, está se remetendo à obra de Gustave Flaubert, Madame de Bovary. Né? Então, o bovarismo é o quê? Como é que ela se comportava? Ela era uma pessoa desimportante, mas que
enchia a boca para falar de si com uma importância, uma coisa assim Se nova. dava um valor. É o quê? Um complexo de superioridade consciente compensando um complexo de inferioridade inconsciente. Entende? Uma Então coisa existe uma esconde outra. Eu compensação. acho isso A pessoa querendo se inflar, na verdade, para compensar a sensação de inferioridade. Exatamente. Né? Eu Perfeito. cheguei a ser comissário de menores voluntários voluntário quando eu tinha 21 anos, na segunda vara de infância e adolescência. E lá no meio jurídico eu ouvia muito um termo que eu achei bem interessante, que é chamada síndrome da pequena autoridade. O que é isso? Quanto menor a sua autoridade, mais você se esforça para dizer que a autoridade é grande. Quanto menos poder você tem, mais você investe em querer mostrar que é poderoso. Então é uma espécie de compensação. Então essa mentira muitas vezes vem para tentar escamotear, maquiar aquela sensação de pequenez, de inferioridade, de desimportância. Aí a pessoa cria toda uma história fabulosa a respeito de si, a respeito da sua história de vida, a respeito dos seus feitos, da sua importância, e aí acaba dando com a língua nos dentes em algum momento, óbvio. Em algum momento. Se entrega, como a gente diz no popular. Né? E vocês perceberam que eu coloquei a música, né? A música tocada no início do programa de hoje, O Maior Abandonado, de Cazuza, né? Tem uma frase que diz: mentiras sinceras me interessam. Que na música, no contexto, soa como algo poético, né? Mas eu lhe pergunto o que seriam, Danilo, essas mentiras sinceras, né? É interessante porque, inclusive, tem pessoas que são capazes, Márcia, de, inclusive, debelarem os testes de verdade, né? Teste de detector de mentira, sim. O polígrafo, né? Com um polígrafo, a pessoa consegue acreditar no que está falando de tal modo que o corpo reage como se o que ela está falando fosse verdade. Então, é possível, né, inclusive, fazer esse tipo de ilusão aí. A mentira é tão sincera que a pessoa consegue até mesmo enganar o polígrafo. Então, é assim, o que na verdade, quando a pessoa não sabe que está mentindo, a gente não vai chamar isso de mentira. É um equivocado, é um erro bem intencionado, é um erro ético. Mas mentira mesmo é quando a pessoa sabe que está falando uma coisa que não corresponde à realidade. Então, quando a pessoa sabe que está falando a mentira e usa disso deliberadamente, aí tem o aspecto do mau caratismo mesmo, né? Claro. Então, nesse caso aí, a mentira sincera ainda é pior, porque ela está usando aquilo deliberadamente. Né? E isso é um traço, inclusive, de alguns transtornos mentais que são bem polêmicos. A gente, de vez em quando, fala deles aqui, né? A questão da psicopatia, que é o transtorno de personalidade antissocial, em que a pessoa mente para obter benefício, que é diferente da mitomania. Sim, sim. Na mitomania, a pessoa mente e nem sempre tem essa intenção. Pra esse ganho. Muito mais frequente é que o ganho seja um ganho no sentido de apreço, de admiração, atenção. Né? Existe uma carência por apreço. A grande questão está aí. Na mitomania existe uma carência por apreço. A pessoa está ali querendo ser. Não à toa que é um dos principais métodos terapêuticos para esse tipo de situação, que é a mitomania, é usar a abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers. Que faz o quê? Que aceita a pessoa como ela é, por inteiro. Faz a pessoa se sentir digna de todo apreço. Então ela não precisa mentir. Ela não precisa mais enganar o outro e muito menos se enganar. Aí quando a pessoa percebe isso, ela se sente à vontade para ser ela mesma. É verdade. Eu fico pensando, né, como a carência é mau conselheiro em todas as situações, né? E como a baixa autoestima e a carência afetiva, né, de se aceita, como transforma o ser humano, né? Sim, muito. Assim, o que eu falei agora há pouco, né? A mentira social faz parte. Ninguém pega passarinho dizendo show.
Então, por exemplo, você vai lá na rede social de relacionamento, o Tinder, Happn, sei lá, essas redes sociais de relacionamento. A pessoa vai mostrar o quê? A foto bonita, vai mostrar... Ninguém mostra a cara como fica quando acorda de manhã cedo, né? Ninguém comenta que tem mau hálito. Não, ninguém fala dessas coisas. E aí nessa a pessoa mostra um currículo maravilhoso ali, você... E não é aquilo, não é nada daquilo. A gente até às vezes quer acreditar naquilo, mas não é, sabe que não é desse jeito. É verdade. E a gente vai rapidinho, Danilo e ouvinte, para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Só lembrando para você, Márcia, a gente continua ao vivo aqui, tá? Para não trazer nenhum assunto polêmico, que aí acaba impactando aqui. Mas né? É uma coisa que as pessoas muitas vezes têm dificuldade. Conviver com um mentiroso não é fácil, né? Pior é quando eu atendo casos, Márcia, de pessoas que são levadas. A gente pode falar disso no próximo quadro. As pessoas são levadas, porque elas não demandam terapia. Elas não acreditam que elas têm um problema, né? Então elas não buscam, não acham que necessitam. Então a gente pode falar disso. E outra coisa também é que chega no consultório e continua mentindo pra mim, gastando dinheiro pra mentir. Imagine você. Engraçado isso, né? Porque ao mesmo tempo que é trágico também, porque a pessoa ainda precisa, né, do despertar aí pra perceber que... Pra mentir. De qualidade. Não quer esperar muito para marcar uma consulta? Tá apertado e sem plano de saúde? A gente foi para um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta com a entrevista, viu, gente? Exames realizados no Dayort e na Oftalmoclin. Isso mesmo. Agora você pode escolher cuidar de seus olhos na clínica mais próxima de você. E tem pessoas... É um vício, né? Vai mentindo, e marque sua consulta. Mais rápido. Excelência no tratamento popular para você que eu lhe disse que meu neto teve uma fase que mentiu demais, mas eu achava interessante que as mentiras mirabolantes dele, todas ele sabia que ele ia descobrir, aí ele se pipocava. Então eu não posso dizer que ele era um mentiroso. Era mais irônico, né? Uma coisa muito mais sarcástica. Tinha na escola dele, né? Eu te contei, né? Uma câmara embutida. A gente pode falar sobre transtorno factício e síndrome de Munchausen, que são dois factícios, e síndrome de Munchausen. A gente pode destacar isso no próximo bloco também. A Comissão Nacional de Saúde do país apresentou ao eu chefe da sabia que ele OMS descobriu que o pai dele pegou na moto, montou um negócio que só com a identificação era só com uma foto, mentira. Acabava de rir, porque ele sabia que eu ia testar, ia na perguntar. colaboração contínua sobre Mentira. E aí ele se acaba até hoje quando eu pergunto, mas ele Danilo, como que ele também foram abordadas agora medidas passou a de fase, não saúde está contando mais não. em outras cidades e províncias, Passou a fase da com a mentira. realização de estudos E eu vou falar adicionais com sobre a a escola, gravidade assalto, e transmissibilidade do vírus, segurança da escola, minha vovó tem quase 2 metros, pegou os caras e pulou. Aí eu Mentira. Você soube, mas não vi, ela teve uma... promoverão a Davi! compreensão científica do vírus e contribuirão para o desenvolvimento de Porque ele vacinas desde e pequeno que ele tem mania de me dados assustar. da OMS Assim, indicam que até eu fui pra 28 de janeiro, Daqui a pouco eu te mando aí, viu, minha filha? Japão, pra não sei aonde, depois fui pra praia. Isso ele tinha 6 anos, porque ele é destemido. Ele não tem medo de nada. Ele vem da casa Agência Rádio Web, Daniela eu me Gross. preocupo, porque ele, essa semana tem uns 15 dias que ele tomou uma queda, caiu no buraco da piscina, se ralou todo, que era de noite. Mas ele dizia que ia descer a ladeira assim, uma bicicleta sem capacete, que aí me contava, aí mandava foto, vídeo dele pegando um jacaré com um negócio de uma prancha, e era mesmo pegando onda, aí eu ficava enlouquecida. Aí ele foi muito mais pra longe, mas aí era porque eu me preocupava, aí ele gostava. Eu dizia, vou falar com o seu pai, vou tomar uma providência. Comunicando, Márcia Mendonça. 13 horas e 37 minutos, estamos de volta. Estou conversando com o professor, psicólogo da Clínica Nome, Danilo Cruz,
sobre mitomania. Ou seja, a compulsão por mentir. Então, se você quiser fazer alguma pergunta ou mandar algum WhatsApp, olha, o telefone fixo é 3328-7666. O e-mail é vozdasmulheres@e840.com.br e o WhatsApp do programa, que é o 9927670. Tem o WhatsApp. Boa tarde, minha amiga Márcia Mendonça, meu parceiro é o Zezito Neri. Eu quero dizer que devemos sempre falar a verdade em qualquer ocasião, pois a mentira é coisa do inimigo e quem mente é filho do pai da mentira. Muita paz para todos. Assinado o nosso cão de raça, exterminador de rubro-negros, e você é rubro-negro, né? Você é Bahia e Zezito também. Então pronto, você fica à vontade aqui. Obrigada, viu? Exterminador de rubro-negro. E é verdade, de preferência, vamos falar sempre a verdade. Tem um ouvinte, Zezito? Rádio Celso, boa tarde. Boa tarde. Cláudia? Oi, Cláudia, tudo bem? Eu tenho um primo que mente, que tem carro, que tem terreno, que tem fazenda. E quando chama ele de mentiroso, ele se irrita. Eu quero saber por que essa irritação. Porque ele está sendo exposto, né? Ele está sendo colocado em exposição, está sendo mostrado que realmente ele não tem aquilo, né? Aí as pessoas vão questionar, obviamente, que ele se sente mal. É aquilo que eu falei, se a pessoa mente muitas vezes para buscar apreço, buscar atenção, buscar admiração, aí você vai, passa uma rasteira nele, mostra que na verdade não é nada daquilo, obviamente que isso irrita, isso chateia, isso deixa a pessoa frustrada. E aí ele vai ficar muito zangado, né? E provavelmente se irrita por conta de... Foi pego, no flagrante. Isso. Deixa eu dar uma... Mas também tem isso, né? Às vezes a pessoa bebe, Márcia. Eu mesmo tinha um tio que, assim, quando ele bebia, ele virava dono de metade da Bahia. Isso acontece, também, né? Faz parte. Pois é, verdade. E temos ouvintes, Zezito. Rádio Celso, boa tarde. Oi, Márcia. É Edna? Ela mesmo. Oi, Edna. Tá rindo, né, Edna? Eu tô rindo porque eu quero perguntar a ele como é que a gente faz, onde a gente tem que mentir junto com o mentiroso. Poxa, e aí? Tem que confirmar mentira. Tá mentindo. Pra mim, olha, a pior parte que pode existir. Ser cúmplice, né? De uma mentira. Se acompliciar de uma mentira. Você mentir pelos outros. Como é que eu posso fazer? Tá bom. Beijo, Edna. Boa tarde. É difícil, viu, Edna? Bem difícil aí. Ainda mais a gente está numa rádio católica e precisa se lembrar do que Jesus falava, né? De que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, com certeza, não é muito fácil. A gente tem que mentir junto com o outro. Mas aí o ter que é uma pergunta que se faz, né? Como assim tem que mentir? Será que tem mesmo ou tem outras opções envolvidas? Então, sempre eu gosto de prezar pela verdade, né? Mas... Eu estou aguardando aqui que tem um ouvinte que está digitando, mas que é o Zé Caraújo. Eu não posso ouvir áudio no ar. Então, Entendi. se você quiser alguma pergunta, alguma coisa, você digite. Ele está digitando aqui. Temos ouvinte? Boa tarde, Márcia. Quem está falando? Eu estou acabando de rir com você. E quem é que está falando? É Ana. Oi, Ana. Tudo bem? Ô, Márcia, é porque a sua colega, se eu falo assim uma coisa, aí ela vai contar para outra pessoa que eu estou assistindo, totalmente diferente. E eu tenho que Aquela história do telefone. Entendi. Entendeu? Eu Mas sei. eu estou acabando de rir. Mas é verdade. Eu vou esperar a resposta. Tá, obrigada, Ana. Como é aquela dinâmica que a gente até já fez na escola, do telefone, Sim, né? telefone sem fio. Um conta, Tem que passar outro bota adiante. dois Já pontos. pensou, rapaz, que situação. Mas aí é que tá. Se a gente está ferindo nossos valores, se a gente está ferindo nossa suscetibilidade, é melhor não fazer, né? Você está trazendo um dano pra gente, não vale a pena, né? Não é à toa, Márcia, que muitas pessoas têm síndrome de burnout, que é aquele adoecimento por conta do trabalho, né? É o estresse crônico decorrente do trabalho. Porque nos seus trabalhos, elas não podem falar toda a verdade.
E aí, por exemplo, um atendente de telemarketing receptivo, uma coisa assim, a gente não pode cancelar agora, porque isso e aquilo. E a pessoa sabe que ela pode cancelar, ela deve cancelar por lei, mas ela diz que não, porque é orientada pela empresa a dizer que não. E aí isso vai ferindo seus valores, ferindo a si mesma. Ela adoece psiquicamente e organicamente. Sim. Então é preciso a gente realmente ver o que está ferindo a gente ali, se realmente aquilo ali não é uma coisa grave, uma coisa que realmente possa interferir na nossa saúde mental e na saúde mental das pessoas que estão envolvidas, né? Então é preciso a gente tomar muito cuidado. E tem outro e-mail, o WhatsApp aqui, boa tarde, Nobre Mania Márcia Mendonça, boa tarde. Mentir também é uma arte. Abraço ao doutor, excelente entrevista. Shalom e uma excelente semana para todos. Eternamente o Zé Caraújo, poeta negro. Uma excelente semana para você também e obrigada pela sua participação. Obrigado pela contribuição. E eu gosto sempre de falar isso, Márcia, que eu sou escritor também, eu também sou poeta, e o meu trabalho é mentir. Quando eu sento para escrever alguma coisa, né? O próximo livro já está no prelo, a gente ainda está decidindo o nome, mas provavelmente sai em março. Sim, que beleza. Ele é um livro que eu usei basicamente para escrever contos. Sim. E aí vários contos, e obviamente são todos contos que têm muito conteúdo inventado, muita coisa, então... É meu trabalho mentir, então a gente vive isso o tempo inteiro. A arte, exatamente, a arte... Sem dúvida, mentir é uma arte, né? Então, não tem como, não. Olha, e João dá boa tarde. E, doutor, o que é pseudolalia? Pseudolalia? Falar... na verdade, pseudolalia ou pseudologia que a gente falou nesse instante? Doutor, pseudolalia. Pseudolalia é a questão do falar... Deve ser mentira mesmo, porque pseudo não é... pseudo é falso, né? É uma falsa fala, na verdade, pseudolalia. Não seria falar mentira. Seria uma falsa... Então... E Ana, outra Ana aqui, ela disse assim, existem pessoas que têm mania de grandeza e que mentem fantasiando, ostentando o que não têm. São transtornos? É o que eu falei agora há pouco, é o bovarismo, né? A questão do bovarismo. Agora, em termos de transtorno, a gente tem dois que eu acho que é interessante. Factício, eu queria que você falasse. Factício. Transtorno factício. Factício. Transtorno factício é muito comum, a gente vê que em torno de 2% das pessoas que são atendidas nos hospitais têm transtorno factício. O que é o transtorno factício? A pessoa quer ser tratada como doente. Então, antes de ir para a consulta, ela pesquisa detalhes do adoecimento. Tal doença tem isso, tem aquilo. Aí vou lá pro médico e digo, eu tenho tal doença. E aí ela quer ser tratada como doente. Inclusive tem pessoas que vão para mesa cirúrgica. É uma coisa realmente muito séria, Márcia. Muito séria. E aí quando é descoberto que ela está fazendo... chega a esquentar termômetro para fingir que está com febre. Esse tipo de coisa. Quando ela é descoberta, ela sai dali de fininho, se esconde, vai embora... E vai para o outro hospital conseguir outra pessoa, outro tipo. Exato. Entendeu? Então, esse é o transtorno factício. É muito sério. E o importante disso aí é que essas pessoas não demandam terapia, não demandam tratamento. Elas não reconhecem que tem um problema. Aí fica difícil. Falta o que se chama autopatognose, ou seja, elas não têm consciência de que elas estão doentes. Mas se forem convencidas, por exemplo, por um familiar ou alguém da seu haja suor para isso, viu? Se fizer uma terapia, resolve? Se ela realmente estiver demandante, sim, ajuda bastante, senão talvez até resolva. Entende? Mas é preciso que ela demande, ela ser levada, vai ser levada e vai apenas... O que é que o profissional pode fazer? Sensibilizá-la para perceber que ela tem um problema. Mas porque enquanto ela não perceber e buscar, não adianta. Não tem como a pessoa querer parar de fumar sem estar com vontade de parar de fumar. Não dá para levar uma pessoa a parar de beber se ela não está realmente consciente de que ela tem um problema com bebida. Né? Então, do mesmo jeito, se a pessoa tem um problema com mentira, e é um vício, de certo modo, né? A pessoa se vicia, está ali compulsiva, repetindo aquilo ali o tempo inteiro. Por quê? Porque tem também aliciados, né? Tem neurotransmissores sendo aliciados ali o tempo inteiro e as pessoas se viciam nos seus neurotransmissores. E aí o que é que acontece? Ela vai ter dificuldade em parar daquilo. Ela precisa buscar e o profissional com certeza pode ajudar. Mas é difícil, né? Né? E quando a pessoa chega numa situação extrema,
do transtorno factício, a gente vai chamar de síndrome de Munchausen. O que é Munchausen? Munchausen é o nome de um barão da língua germânica, né, do alemão. Eu não me lembro se ele é da Áustria ou da Alemanha, não sei se é Suíça, não sei qual é o país exatamente que ele era, mas ele foi famoso pelas mentiras dele. Então eram mentiras tão absurdas, tão cabeludas. Hoje aqui no Brasil a gente diz assim, a história de pescador. Isso. Né? Essas histórias bem Mirabolantes. E aí é que tá. O Munchausen, ele ficou conhecido por isso, por criar esses enredos extremamente inverossímeis, mas ainda assim investir como se fosse uma verdade mesmo, que tem pessoas que estão com esse padrão também. Também ainda. Elas falam mentiras as mais complexas, são sempre muito complexas. Eu fui condecorado porque eu fui um herói de guerra na guerra do Vietnã, eu atravessei o rio Mekong com mais 347 soldados e fomos bombardeados com gás sarin e gás mostarda e agente laranja e no entanto a gente sobreviveu e eu consegui, eu tô aqui, não sei o que, falo em português muito bem, mas eu já moro no Brasil já tem 30 anos. Tudo mentira. Tudo mentira. É incrível, viu? Sim. Mais ouvintes, Zezito. Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Tudo, quem tá falando? Laúca do Nordeste. Oi, Laúca, tudo bem? Deixa eu mandar um abraço lá pra dona Reinalda do Imbuí. A mentirada do Imbuí. Falar mentira com ela mesmo. Falar de longe do ouvido. Ela bebe, que se não bebe. Fica bêbada e diz que não bebe. Tá, um abraço. Mas veja bem, um abraço pra ela aí. Um abraço, dona Fernanda. E pro grande ator lá de Roma, que é torcedor do Bahia. Pois é, tricolor como nós. O tricolor, o grande ator, o maior bebê chorão que tem. Quando o Bahia perde, fica todinho. Nada, fala de tomar cachaça e de mentir, viu? Mas veja bem, essa Fermina não tem esse na face da terra que não solte uma mentirinha. Não tem esse. Todos. Todo mundo mesmo. Todo mundo dá uma mentirinha. Agora eu quero saber o seguinte: existe aquela mentira para a pessoa se salvar, existe aquele queijo de concreto que já é mentiroso de acesso. Quanto mais. Né? Isso. Já é mentiroso de acesso. Então eu queria saber o seguinte: no caso de uma pessoa fica bêbado e no outro dia não lembra, aí você diz assim, você fez isso e isso, e ele tema que não fez. Isso é mentira? Esquecimento da vida. Tá Tá bom, um abraço, Laúca. Obrigada. Então, Laluca, na verdade, aí a amnésia alcoólica é uma outra coisa, né? Não é exatamente uma mentira. A pessoa realmente não lembra do que fez. Fez, realmente, falou, fez o que fez lá, mas ela não lembra do que fez. Então aí realmente a gente não vai caracterizar como mentira, não. É como, por exemplo, a confabulação. Alguns idosos chegam em determinada faixa etária, começam a ter primeiros sintomas de demência, que são as perdas de memória. O que é que você comeu hoje no almoço? Ele não lembra, mas o que geralmente ele come no almoço? É feijão, arroz, frango, salada. Aí ele responde, eu comi feijão, arroz, frango, salada. Mentira, naquele dia especificamente ele tinha comido lasanha. Mas ele, apesar de não lembrar, ele preenche aquela lacuna com a informação mais óbvia, mais provável, e a gente não vai chamar isso de mentira. Não é. É uma confabulação. Sim. Entendeu? É diferente. É diferente, é verdade. Mais ouvintes, Zezito. Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Oi, Eliette, tudo bem? Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Eliette. Parabéns pelo programa, viu? Obrigada. Você vai lançar um livro em mar falando de mentira, é? Não, livro de contos. É um livro de contos, não é sobre mentira, não. Você aproveita e traz Danilo para lançar Ele vai falar assim. né? Porque aí vai relembrar pra gente que agora tá próximo, né? Mas a gente acaba esquecendo da coisa. Não, em março ele vem falar sobre o livro, viu? Promessa. Viu, Danilo, tem pessoas que mentem assim, mas de uma forma que você jamais vai dizer que é mentira. Mas tem pessoas que você conhece e sabe do comportamento da pessoa. Conhece a pessoa pelo que a pessoa está mentindo. E aí você fica com vergonha de dizer para a pessoa que isso não é verdade. Aí você vai e se cala. Porque já aconteceu isso comigo. De alguém me falar uma mentira, eu não vou
concordei, sabe? Mas eu não disse pra pessoa que era mentira. Mas eu sabia que é uma mentira. Entendendo? A pessoa mente tão bem, mas tão bem. A pessoa fala de uma forma que você chega à conclusão, você viaja naquela mentira dela se você não souber que é verdade. Então, assim, eu penso assim, a gente que tem o costume de mentir, eu falei a gente, né? Que tem o costume de mentir, vamos nos policiar um pouquinho e evitar estar mentindo, porque a mentira vai ser descoberta. E quando a mentira vier à tona, né, Márcia? É verdade. Mentira tem perna curta. Tem pernas curtas. A pessoa que a pessoa vai meter a cara, né? É verdade. Não é verdade? Com certeza. Um abração, parabéns, Outro. viu? Obrigada. Você, viu, Danilo? Obrigado, Eliette. Boa tarde, com Deus. Boa tarde. O nosso poeta deixou aqui um recadinho também, que ele botou assim, que diga o Fernando Pessoa com seus diferentes personagens e o nosso saudoso Chico Anísio. Sim. É verdade, Terta. É verdade, é tão engraçado isso, viu? Pantaleão, né? Ó, tem um zap também com Pantaleão. Graça, ela diz boa tarde, ela diz que ela conheceu um mentiroso compulsivo que comprometia pessoas honestas com suas inverdades e não sentia culpa nenhuma com as consequências. Ah, Márcia, eu tenho tantos exemplos de tantas situações que são faladas na clínica, num contexto terapêutico e por conta de questões éticas, né, do sigilo profissional, obviamente, que eu não posso expor, mas eu também tive situações de viver isso na pele na minha adolescência. Eu lembro de uma jovem que disse que era diretora de um determinado bloco de carnaval e que ia conseguir abadar pra gente, pros amigos, um grupo de amigos que a gente ia vender junto, não sei o que, a gente ficou todo mundo empolgado, marcou reunião, a gente foi na casa dela conversar, ela, não, vocês vão ser meus comissários, e aí a gente, todo mundo achando que era mesmo, tudo verdade, aí quando foi procurar saber do bloco em questão, nem existia, nem essa pessoa nunca nem foi nada de lá. Imagina. Existe isso também, né? E curioso que Mário Quintana tem uma frase que diz: a mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. Mas nas entrelinhas ele afirma com clareza que se esqueceu de acontecer como verdade, azar da amnésia. Simplesmente continua sendo uma mentira. Uma mentira é uma mentira. Uhum. Não é verdade? Tem os ouvintes, Zezito. Rádio Excelso, boa tarde. Boa tarde, Zezinho. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, Jesivaldo, tudo bem? Tudo bem. Olha, mentira é uma coisa muito séria, né? Antigamente a gente tem que estar sempre ativo. Né? Olha, disse que tinha um cinema que estava superlotado. Aí tinha um camarada que gostava de mentir, né? Contar as piadas dele. Ele fez que foi lá fora e voltou dizendo a todos que tinha uma baleia tão grande que precisava ter uma carreta dupla para transportar essa baleia estava em cima da carreta na porta do cinema. Aí as pessoas começaram a sair, viu? Começaram a sair uma atrás do outro. No final, disse que ele também foi atrás. Ele mentiu, ele foi atrás da piada que ele contou, né? Imagina. A mentira foi tão cabeluda que ele mesmo caiu. Um abraço, outro Jesivaldo. Mais ouvinte. Rádio Excelso, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Quem está falando? Anônimo. Oi, Anônimo, tudo bem? Boa tarde também aí o Danilo Cruz, psicólogo. Boa tarde, Anônimo. Bom, veja bem, mentira. O que poderíamos classificar como mentira? Mentira seria tudo aquilo que afronta a minha consciência? Seria aquilo que afronta realmente a minha consciência? Eu digo porque dentro da filosofia, ou dentro da prática religiosa, Deus diz: eu colocarei a minha lei em vossa consciência e escreverei em vosso coração. Então, tudo aquilo que afronta a minha consciência afronta a lei divina. Isso está na Bíblia, em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, se eu não me engano. Veja bem, eu falo isso porque muitas vezes a gente tem um amigo, como eu tenho um amigo, que às vezes você tem que... Isso é mentira. Se você acha que aquilo que ele está falando, aquilo que ele está dizendo, afronta o que sua consciência está lhe dizendo, e que você não concorda com aquilo, e você acaba concordando dizendo que está certo, é ou não é uma mentira? Você não está
não está mantendo a mentira dele, não a sua, mas a mentira dele. Verdade, verdade. Diversas vezes eu disse para ele, meu amigo, eu não sou seu psicólogo, eu sou seu amigo. Então, se você quer ser meu amigo, eu vou te falar a verdade. Então, eu não concordo com isso. Você está mentindo. Não, que é isso, rapaz, como é que você fala uma coisa dessa comigo? Ficou mais de mês de brigado comigo, mas afrontou a minha consciência, entendeu, doutor? Entendi. Afrontou a minha consciência. Sei lá. Não, na minha consciência está dizendo que não posso, eu não vou concordar. Eu estarei mentindo com ele. Ok? Pois é, obrigado. Se a gente fere a própria consciência, realmente é difícil, né? É difícil. É o que eu falei, né? Esse tom aí da consciência ferida, a coisa do se sentir mal por estar fazendo aquilo, por estar falando aquilo, por estar concordando com uma coisa que você sabe que não é certa, isso tudo vai gerar um problema mais à frente. Então, sem dúvida alguma, melhor a verdade, né? Verdade. E chegamos ao finalzinho. Danilo, eu só queria perguntar, né, se a gente pode ajudar, se uma terapia ou um tratamento ajuda, resolve, né, essas questões, esses problemas, transtornos, seja lá o que for, que faz com que as pessoas sejam mentirosas contumadas. Sim, né? Sim. Uma vez identificado que a pessoa realmente tem esse problema, primeiro é preciso sensibilizá-la para ela perceber que ela realmente tem um problema e ela querer buscar uma ajuda. Que é muito comum no início ela dizer que não tem problema, que na verdade... Aí vai achar 1000 justificativas mais mentiras para poder manter as coisas como estão. Mas uma vez sensibilizada, ela vai ter um benefício muito grande em fazer um bom trabalho terapêutico, principalmente se a mentira compulsiva, tiver raiz em um problema de complexo de inferioridade, um ego maltratado, né? Até porque estatisticamente as pessoas que mais mentem, as que têm a mentira mais compulsória na vida, mais compulsiva, melhor falando, desculpe, são as pessoas que foram maltratadas na infância. São pessoas que tiveram privações severas na infância, histórico de violência, histórico de humilhação. Então isso tudo faz diferença. E se você pensa que um profissional pode te ajudar a resolver isso, com certeza a gente vai ter um benefício grande, né, com relação a esse tipo de terapêutica. Obrigada, Danilo, mais uma vez. Eu que agradeço, Márcia, estamos aí. Até breve. Até breve, com fé em Deus. E eu quero só, antes de me despedir, falar sobre o falecimento de um sócio da família Celso. É lamentável que o senhor José Castro Esturaro faleceu, será sepultado hoje no Jardim da Saudade às 16h30 e parentes e amigos convidam todos para prestarem sua última homenagem, né? E a gente pede luz, oração. A sócia representante é Alvanira, sua morte do senhor José Castro. E assim me despeço. Obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça. Amanhã estarei novamente com vocês para mais um programa Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos, com Ivanildo Fontes, Reis Moura, meu amigo querido que voltou.